Boa tarde. Ontem eu comecei aqui a falar sobre um assunto bem delicado e, na realidade, eu já tentei várias vezes falar isso assim. Eu recebi muita mensagem de apoio, mensagem de muita gente me perguntando por que eu já não falei sobre isso, por que eu já não desmascarei eles, mas na realidade é porque é muito difícil, né, você abrir uma ferida assim. Então, expor uma ferida assim. Então, e no final do ano passado, quando eu comecei a falar de novo, eu ia falar abertamente aqui, mas não fiz. E eu vou tentar ser o mais breve possível, porque também são muitos detalhes sobre. Mas eu sinto que eu devo fazer isso porque, por mais que eu tente fazer de tudo, terapia, meditação, tudo para seguir em frente, parece que tem uma coisa que ainda me puxa para trás. Então eu quero colocar certas coisas no lugar. Bom, primeiro eu quero esclarecer porque algumas pessoas vieram me mandar mensagem dizendo que eu não estava compreendendo os stories deles e me mandaram prints e um monte de coisa. E porque pessoas que acobertavam eles, acobertavam as traições e tudo mais, mentiam, falavam um monte de coisa, saíram espalhando por aí que os dois estavam juntos. Na realidade, depois que eu e ele não estavam mais juntos, mas isso não é verdade. Eles já estavam juntos há muito tempo. Eu vinha desconfiando desde a minha gestação, na realidade, que era quando ela mais falava para os nossos amigos e para todos o quanto eu era ciumenta. Eu já ouvi de outras pessoas que na realidade parece que eles já estavam juntos há anos, porque na realidade quem me apresentou ele foi ela. E calma. De todos os tantos mil detalhes que tem, eu vou tentar ser bem breve e para esclarecer porque algumas pessoas julgam tão erradas, falam coisas que realmente não sabem. E o fato de eu me calar, eu percebi que o fato de eu ficar calada parecia que eu estava fortalecendo a mentira que eles falavam. E eu tô cansada de verdade de ficar calada. Eu ouvi várias vezes dele de falar que eu era dramática, que tudo que eu passava era drama. E uma vez, por ele descobrir que eu tinha falado com os amigos, os únicos que tiveram a sensatez de falar, isso tudo tá muito errado, de eu ter me aberto com eles, ele falou que eu tava me fazendo de vítima. Então, bom, e na realidade eu só tô falando isso aqui agora para esclarecer, porque eu já tinha ouvido de umas 3 ou 4 pessoas um assunto tão absurdo que foi o que mais me irritou. Foi o que mais me deixou revoltada, de tudo que aconteceu, ainda eu ter levado uma fama de da fama que ela era, mas porque ontem eu recebi mais uma mensagem de mais uma pessoa me perguntando, falando que na realidade achava que eu não falava abertamente sobre esse assunto, porque era como que parece que eu fazia orgia com eles, que é o que a Amsterdã inteira tá falando, porque quem conhece ela sabe da fama dela daqui em Amsterdã. Ela pode enganar essas milhares de pessoas aí, de seguidores, mas aqui em Amsterdã, quem conhece ela sabe a fama dela. Então parece que eu fazia orgia com eles, então eu não falava nada por conta disso, porque eu também já fazia parte da putaria. Deixando bem claro, nunca participei nem nunca fui convidada para nenhuma orgia. Bom, sim, sobre esse acontecimento deles, eu fiquei sim há meses à deriva, porque quem me conhece sabe, eu não falo nada que eu não tenha certeza, eu não falo nada que eu não tenho provas. Então eu desconfiava deles desde a minha gestação, mas na realidade eu não tinha provas. Eu confrontei eles várias vezes, eu perguntei a eles várias vezes. Até quando ela nos ajudou na mudança em janeiro de 2020 para nossa casa nova, eu perguntei a ela, gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa? Me fala, porque eu tinha ticket de hotel que ele pagava durante o dia, ele falava que era de amigo, bônusinhos de supermercado. Ele foi no horário de trabalho, que era perto da casa dela, justo no dia que ela tinha sumido, e não era nada, sabe? Era sempre muita mentira. E eles mentiam tão descaradamente na minha cara, falavam que era absurdo o que eu pensava sobre eles, que eu acabava acreditando. E pra quem acha que ela respeitou, que na realidade que acreditou nas mentiras deles, que eles não ficaram juntos enquanto nós estávamos juntos, enquanto ela também tinha um noivo dela,
vou falar aqui algumas coisas, e que na realidade, de tantas e tantas, né? Tantos detalhes. E como numa briga que a gente teve, numa de tantas que ela arrumava entre a gente, que depois que só quando eu acordei pra tudo, fui ver a quantidade de briga que ela inventava entre eu e ele, que eles faziam, e eu caía vida trouxa, e me sentia mal, eu chorava. Eu tava de 6 para 7º mês e de gestação, e ela arrumou uma briga entre nós. A briga foi muito feia, muito feia. E aí, nessa briga, falando que eu não aguentava mais, ele falou então que era pra eu ir embora, pra eu juntar minhas coisas e ir embora daquela casa. Eu grávida. E eu fui embora. Bom, e todo cansaço psicológico e emocional que eu passava, que todo mundo que tava ali do lado via. Ainda nós fizemos uma viagem em setembro de 2019. Nós fomos para o Vila em Portugal. Lá alugamos uma casa entre amigos. Lá eu ouvi 2 pessoas ficando, e quando eu desci só tinha ele e ela. Ele estava em pé do lado do banco e ela sentada no banco. E um rapaz na piscina. E depois ele falou que eu era louca. Ela falou pra todo mundo na casa que eu era ciumenta. Lá no Vila Mix eles saíam pra comprar bebidas sozinhos o tempo todo e só voltavam muito depois. Em tantas outras festas, tantos outros lugares que nós íamos também. Depois que nós voltamos ao Vila Mix, eu tive um surto de exaustão. Numa briga que nós tivemos, ele ameaçou tirar minha filha de mim e saiu pra jantar com ela e com o ex-noivo dela. E nesse momento que ele saiu pra jantar, eu peguei todas as minhas coisas e vim embora. Arrependimento, porque meses depois nós reconciliamos. Bom, e até no ano novo que nós passamos, de 2019 para 2020, que eu vi os olhares, eu vi a forma de agir, as coisas, tudo muito estranho, sabe? E sempre mentindo na minha cara, sempre de tudo. E ela ajudou a gente na mudança Ajudou, né? Nós foi lá pra tomar vodka da nossa casa que nós tínhamos mudado, que era tipo a casa que ia ser o nosso restart, sabe? E lá também eles agindo estranho. E eu confrontei eles nesse dia, eles mentiram na minha cara. Tantas outras coisas, de tantas mentiras, de falarem que era loucura na minha cabeça, que era drama, que era isso, que era aquilo, que eu tinha que ir no psicólogo. E eu tinha mesmo, que era pra poder reconstruir a minha autoconfiança pra assumir da vida deles. Bom, eu usei sim de um tratamento psiquiátrico, de uma limpeza emocional real, um curso de limpeza emocional, de várias meditações, várias coisas, para poder ir me livrando desses sentimentos ruins. Uma coisa que eu ainda não consegui, o que me dói aqui de estar falando, é que eu ainda não consegui me perdoar 100%. De falar de novo sobre esse assunto e ver tudo que eu me coloquei, de toda a dor que eu me coloquei, é o que dói. Porque não me dói nem um pouco os dois estarem juntos. De coração, não me dói nem um pouco. Porque o pior, eles já fizeram. Eles estarem juntos hoje, tô nem aí. Por mim que eles se juntem e vão pra uma ilhazinha ser felizes no belo bolhazinha de mentiras e de superficialidade e de narcisismo, egocentrismo que eles vivem. Tô nem aí. Bom, e dele, lógico que eu sempre tentava, ainda com dor, ainda com tudo, eu tentava da melhor forma possível ter o melhor relacionamento amigável, por ele ser o pai da minha filha. E logo depois que estourou tudo isso, que na realidade eu só fiquei sabendo porque o ex-noivo dela a obrigou a me contar. No dia que a minha filha completou 11 meses de vida. Que até então elas faziam de sonsa, elas faziam de amiga. Era uma coisa tão surreal, gente, era uma coisa tão fria e calculista. Vocês não têm noção, entende? Se eu ficasse falando, eu ia ficar aqui dias e dias contando os detalhes. E aí, logo depois, no mês do meu aniversário, pouco antes, eu tinha virado num dia que eu descobri que ela tava perto da minha filha, sendo que era a única coisa que eu tinha pedido a ela, que ela esquecesse que minha filha existia, que ela nunca chegasse perto da minha filha. E eu pedi o mesmo a ele. E ele se dizia que não sabia dela, que nem sabia dela, enfim, era tanta mentira, tanta coisa. Coisas que eu tirei print, enviei tudo pra ela. E
Não pensem vocês que algumas pessoas podem ser loucas, psicopatas, igual eles e pensarem, mas eles se apaixonaram. Não, eles não se apaixonaram. Entende? Não sei quem é que manipula quem, só sei que quando você, mesmo que você se apaixone, se você tem honestidade, se você age com honestidade, era só falar, Thaís, não estamos apaixonados. Beleza, tudo bem, eu ia aceitar. Agora, não precisava manipular assim, não precisava estar me usando pra eles estarem ainda continuar se encontrando, sabe? Foi muita frieza, foi muito filha da putagem, essa é a palavra, filha de uma putagem. Bom, porque se fosse amor, ele não teria ficado com outras pessoas, igual eu fiquei sabendo. Ele não teria tentado ficar comigo. Ele não teria ligado pra minha família. Até pouco tempo antes dele viajar pro Brasil, chorando, dizendo que tava doendo ele me ver com outra pessoa. Ele, sabe, isso não é amor. Ela também não. Se fosse amor, ela teria agido corretamente desde o início. Ela teria, se eles tivessem caráter, essa é a real. Mas eles não têm. E, Thaís, por que você não tá falando das outras traições, então? Porque, na realidade, as outras pessoas que ele me traiu, apesar de algumas sabiam que ele tinha relacionamento comigo, o mau caráter dela poucos me interessa. Porque essa, desculpa a palavra, vagabunda, tava dentro da minha casa. Eu tinha ela como uma família. Então, ela também me devia fidelidade. Ela também me devia honestidade. De tantos detalhes que não vale a pena ficar remoendo aqui agora. O que eu quero falar pra vocês é cuidado com as histórias que vocês escutam só um lado. Cuidado com as pessoas que vocês defendem sem saber de fato o caráter e a índole deles. Porque eu também defendia essas pessoas com unhas e dentes. Eu brigava com a minha família terrivelmente pra defendê-los e muitas vezes quem se cala não tá nem omitindo. Às vezes a gente só se cala porque tá cansado, tá envergonhado, tá doendo. Então, o fato da gente se calar não quer dizer que o outro tá falando a verdade. A gente só se cala porque quer esquecer, quer deixar pra lá, quer que acabe logo, quer que passe. Entende? Só que esses psicopatas, eles fazem isso, eles se fortalecem na dor do outro pra poder continuar mentindo. Bom, e aí desde o final do ano passado, eu tô recebendo de novo várias mensagens, vários prints, várias coisas de muita gente falando, que me dá raiva, me dá nojo ver os dois juntos, isso, aquilo, outro. E minha pergunta agora vai para essas pessoas. Se vocês não gostam, por que vocês seguem essas pessoas? Eu não sigo o que eu não gosto. Eu não sigo site de fofoca, eu não sigo gente escrota. Eu sigo perfis de pessoas que eu gosto, coisas que eu acho que vão acrescentar na minha vida. Porque meu tempo é muito precioso. Então, por que eu vou ficar parada aqui pra olhar coisa que eu não gosto, coisa que não vai me fazer bem? Pior, pra que eu vou tirar print pra compartilhar com outra pessoa que eu sabendo que aquilo já fez mal pra ela? Entende? Graças a Deus, não me faz mal ver os dois juntos, não tô nem aí, mas é perda de tempo vocês fazerem isso pra mim, é perda de tempo eu ter que ir lá abrir a mensagem achando que é uma coisa e ver que é esse assunto, entende? Então, tipo, se vocês não gostam, para de seguir. Para de seguir e para de me compartilhar. E só porque eu acabei de lembrar que ele uma vez me falou que se eu fosse falar merda dele na internet, ele ia espalhar pra todo mundo. Que, na realidade, a casa que eu tava morando com a minha filha, que era pra ter sido a nossa casa. E ele pagou o último aluguel que eu morava lá, o último mês que eu fiquei lá, que ele se ofereceu a pagar. Eu não pedi nada, eu apenas aceitei. Lógico, se alguém oferece de pagar o seu aluguel, você vai aceitar. Então, só que aí ele ficou morrendo de raiva porque eu levei meu namorado lá e ele quis jogar que a casa era dele e eu tava levando macho. Mas ele só pagou o último aluguel porque ele se ofereceu. Aí eu pergunto a vocês, de tudo que ele fez, ele ter pago um mísero mês de aluguel pra mim, foi pouco ou foi muito? Eu vou deixar aqui pra vocês responderem. Eu não sei o que foi, mas eu acho que foi bem pouco, né? Eu acho que eu deveria ter deixado ele ter pagado tudo e ter continuado pagando, porque ele queria que eu continuasse lá na casa porque ele achava que ele me manipulava, ele não sabia que eu tava com outra pessoa. Dói, né? Eu fazer o que você faz?